Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, o podcast onde mergulhamos profundamente nas Escrituras para trazer clareza a diversos assuntos à luz da Palavra de Deus. Bom, no episódio de hoje, intitulado Desconstruindo Paulo Freire, a educação conservadora segundo a Bíblia e os problemas do método Paulo Freire. Então, no episódio de hoje, vamos analisar o método educacional deste educador famoso no Brasil, segundo os princípios bíblicos. Na verdade, você pode entender que Freire é um dos educadores mais influentes no Brasil e no mundo também. Mas será que a sua visão de educação está de fato alinhada com o que a Bíblia ensina? Vamos descobrir juntos tudo isso. Fique até o final para resgatar um presente que eu separei para você, que se interessa pelo assunto pedagogia cristã, você vai gostar do material que eu vou te entregar no final, tá legal? Prepare-se então para o episódio polêmico e desafiador. O que é o método Paulo Freire? Bom, Paulo Freire foi um educador brasileiro que desenvolveu o método de alfabetização voltado para adultos, especialmente aqueles em situação de pobreza. O seu modelo de ensino enfatiza a conscientização, a educação como ato político e a crítica ao sistema opressor. Paulo Freire desenvolveu então a sua pedagogia na década de 1960, propondo um método de alfabetização centrado no diálogo e na experiência vivida dos alunos. É claro, aqui os alunos adultos, não crianças. A sua obra mais conhecida, que é tida como Pedagogia do Oprimido, apresenta a ideia de que a educação não deve ser uma transmissão de conhecimento, mas um processo de conscientização política onde o aluno e o professor aprendem mutuamente. Muitos não sabem que a sua abordagem está profundamente enraizada em ideologias políticas e filosóficas que fazem um contraponto radical à cosmovisão cristã. Nós veremos isso mais adiante, tá ok? No Brasil, o método Paulo Freire foi adotado amplamente por seu apelo ideológico. Durante o período militar, Freire foi exilado e suas ideias ganharam força entre grupos progressistas, que o viam como um símbolo de resistência. Com a redemocratização do país, a sua pedagogia foi incorporada às políticas públicas educacionais, especialmente nos currículos de formação de professores. A sua abordagem parecia promissora, porque prometia alfabetizar e politizar ao mesmo tempo, algo atraente para o país recém-saído de um período de ditadura com tantas desigualdades sociais. Freire não escondia a sua inclinação política. Ele foi fortemente influenciado por pensadores marxistas, como o famoso Karl Marx e também Antônio Gramsci. A sua ideia de educação libertadora reflete a luta de classes dos oprimidos versus opressores. O famoso nós contra eles, como conhecemos tão bem em nossa sociedade atual. A proposta freiriana de conscientização, e eu coloco aqui conscientização entre aspas, é na verdade uma forma de politizar os estudantes, levando-os a enxergar a sociedade sob a ótica do materialismo histórico, onde as relações humanas se reduzem a disputas de poder e de opressão também. Os principais pontos do método são os seguintes. Primeiro, educação como libertação. Freire via a educação como um meio de libertar o indivíduo da opressão social. O segundo ponto é diálogo como ferramenta principal.
O professor não é o mestre que ensina, mas é o mediador que aprende junto com o aluno. O terceiro ponto, oposição à educação bancária. E aqui eu coloco educação bancária entre aspas. Porque Paulo Freire criticava o modelo tradicional onde o professor ensina e o aluno apenas recebe. Por isso, essa é a ideia de educação bancária, né? Onde o professor é o único que deposita conhecimento e o aluno apenas recebe o depósito do professor. Quarto ponto, educação politizada. Para Freire, aprender significa tomar consciência das injustiças sociais e também agir para transformá-las. Realmente parece interessante à primeira vista. Mas como isso se alinha com os princípios bíblicos? Bom, vamos ver já já. Mas agora, por enquanto, vamos para um breve intervalo. Nós já voltamos para entender como o método Paulo Freire distorce os princípios bíblicos. Fique conosco até daqui a pouco. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Muito bem, nós já voltamos. Vamos tratar agora sobre onde o método Paulo Freire distorce a Bíblia. Bom, temos aqui alguns tópicos para analisarmos também, né? O primeiro deles, educação sem o fundamento absoluto. Paulo Freire rejeita a ideia de uma verdade absoluta e objetiva. Para ele, o conhecimento é algo construído socialmente, ou seja, depende do contexto e da interpretação de cada um. Isso vai contra o ensino bíblico de que há um Deus absoluto que revela a verdade, que abrange todas as áreas do conhecimento. Portanto, se a verdade procede de um Deus absoluto, a verdade a ser aprendida também é absoluta. Veja que interessante, não é verdade? Qual é a prova bíblica que eu posso citar para poder comprovar esse ponto, né? O texto de João 17, versículo 17, diz o seguinte: a tua palavra é a verdade. Então, a verdade é absoluta e essa verdade absoluta é a palavra de Deus. Outro texto também muito importante é Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Veja que interessante também, né? Quando temos primeiro o temor do Senhor, nós podemos então ter a certeza de alcançar conhecimento. E não o contrário, como o pessoal diz, né? O pessoal diz que aquele que teme ao Senhor, aquele que serve ao Senhor, aquele que é cristão, ele tem problema de conhecimento, ele tem falta de conhecimento. E no popular, né, ele é uma pessoa burra, né, como o pessoal diz. O problema aqui é claro. Então, se o conhecimento é relativo e depende apenas do contexto social, onde fica a autoridade absoluta da palavra de Deus? A educação cristã deve começar com Deus como fonte da verdade, e não com a sociedade ou as experiências humanas. Porque, de fato, a sociedade e as experiências humanas, devido mesmo ao pecado, né, que tanto nos separou de Deus, elas não são um terreno sólido para você poder colocar as bases da sua vida. Se você quer um terreno sólido, construa a sua vida em cima
do conhecimento que Deus te deu, entendeu? Ele te deu através da sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Essa verdade é revelada, é absoluta e foi Deus que deu, né? Bom, o outro problema também que o método Paulo Freire cria com respeito ao método bíblico para a educação é que o método Paulo Freire advoga a educação como ferramenta de revolução social. Sim, de fato, Paulo Freire entendia a educação como um instrumento de transformação social, mas apenas no sentido de luta de classes. Ele, portanto, influenciou fortemente movimentos políticos de esquerda, que usam o seu método para incentivar a resistência contra a chamada, entre aspas, opressão do sistema. Bom, hoje aqui no Brasil, o método oficial de ensino adotado é o de Paulo Freire. Portanto, ele hoje se tornou parte do que denominava antigamente de sistema opressor. Até porque os adeptos freirianos costumam não aceitar bem contestações ou críticas ao método que eles praticamente idolatram. Isso é irônico, não é verdade? Aliás, se você quiser também até contrapor algum tópico aqui do nosso estudo, do nosso podcast de hoje, você pode fazer o seu comentário aqui na parte dos comentários, desde que seja um comentário pertinente ao tema, educado, com classe, para que então você possa contribuir para a discussão, mesmo discordando de mim, tá legal? Mas o importante é que você faça isso com classe e não hateando, né, como o pessoal diz hoje aí, fazendo hater de mim ou de qualquer outra pessoa que pense diferente. A Bíblia ensina então que a verdadeira transformação não vem da revolução social, mas da renovação do coração do indivíduo pelo próprio Espírito Santo, que é Deus também, né? A prova bíblica para essa afirmação, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Confira em Romanos capítulo 12, versículo 2, como nós já falamos aqui, né? O outro texto também muito importante é Mateus capítulo 5, versículo 5, que diz o seguinte: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Sim, muitos judeus da época de Jesus esperavam que o Messias fosse um libertador político que restauraria o reino de Deus e expulsaria os romanos. Quer ver a prova bíblica para isso? O texto bíblico diz o seguinte: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha que interessante, né? Essa passagem está em Atos, capítulo 1, versículo 6. Os discípulos ainda tinham essa visão política do reino messiânico, mesmo depois da ressurreição do próprio Senhor Jesus. Outra passagem também muito importante é João, capítulo 6, versículo 15, que diz o seguinte: quando Jesus percebeu que estavam prestes a vir e tomá-lo à força para fazê-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Olha que interessante, né? Depois do milagre da multiplicação dos pães, a multidão quis fazer de Jesus um rei terreno, mas ele rejeitou essa ideia. Jesus nunca levou a sério essa ideia. Temos ainda o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 21, que diz o seguinte: esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Bom, os discípulos do caminho de Emaús mostram que esperavam uma libertação política, mas estavam confusos devido à questão da morte e ressurreição de Cristo, que eles ainda estariam vendo, né? Ainda estariam testemunhando. Jesus, então, deixou muito claro para a gente que o seu reino não era deste mundo e que ele não veio para uma revolução política. Veja aqui a passagem que serve de prova bíblica para você.
Ela está em João, capítulo 18, versículo 36. E o texto diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Bom, se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Observe que, diante de Pilatos, Jesus explica que o seu reino não tem natureza política, não é deste mundo. Então Pilatos não precisava temer uma revolução social provocada por Jesus. Entende? Jesus tinha um outro patamar de preocupação e de ação missional aqui na terra. Outra passagem também muito importante é Mateus capítulo 22, versículo 21, que diz o seguinte: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Na verdade, aqui Jesus separa claramente as questões políticas das espirituais nessa questão do tributo a César. Ainda em Lucas capítulo 23, versículo 2, o texto diz o seguinte: e começaram a acusá-lo, a quem se refere a Jesus, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo pagar tributo a César e afirmando ser ele mesmo Cristo ou Rei. Aqui o fato é que eles entenderam que Jesus se chamava de Rei, portanto eles entenderam Jesus como uma ameaça ao Império Romano. Os inimigos de Jesus tentaram acusá-lo de ser um revolucionário político, mas isso era uma distorção da sua missão, como nós já vimos. Então está muito claro que Jesus não veio para mudar governos, mas para transformar vidas por meio da obra do Espírito Santo. As provas bíblicas são as seguintes. João capítulo 3, versículo 3. É verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está muito claro aqui que a transformação não vem por revolução social, mas pelo novo nascimento. Não por atacado numa revolução, mas no individual, no indivíduo, para que cada pessoa, então, tenha a própria condição de ser regenerada pelo Espírito e, então, ser abençoada por Deus, Ainda temos o texto de Ezequiel 36, versículo 26, que diz o seguinte: tirar-lhes-ei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. De fato, Deus promete aqui uma mudança interna no coração do homem e não apenas externa na sociedade. Tá legal? Então é importante você se lembrar também desse versículo aqui, que é uma promessa profética. Lucas 17, versículos 20 e 21 diz o seguinte: o reino de Deus não vem com visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Percebeu? O reino de Deus, ele acontece internamente. Então esse reino não é político, mas é espiritual, operado dentro do coração dos crentes. É claro, do coração já regenerado pelo Espírito Santo. Outra passagem também importante é Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se o reino de Deus é algo espiritual e não uma estrutura política que precisa ser resistida ou até demolida, destruída. Percebeu aqui? Com esses textos fica claro que Jesus rejeitou a ideia de um Messias político e que o seu verdadeiro propósito era operar uma transformação interior através do Evangelho e da ação do Espírito Santo na vida de cada pessoa. A mudança que Deus quer, então, começa no coração do ser humano e não na luta contra instituições políticas. Freire ensinava que o problema do mundo está na estrutura social, enquanto que a Bíblia ensina que o problema real está no próprio pecado humano, como é a passagem que você já conhece bastante de Romanos capítulo 3, versículo 23. Dá uma olhadinha lá depois, tá ok?
Muito bem, terceiro aspecto do método Paulo Freire que contraria a Bíblia é a rejeição à autoridade do professor. De fato, o método freiriano vê o professor e o aluno como iguais, em um processo de aprendizado mútuo. A ideia de que o professor tem autoridade sobre o aluno é violentamente rejeitada. Isso contraria o modelo bíblico de ensino, onde há papéis bem definidos entre mestres e discípulos. Vamos para a prova bíblica então, né? Lucas capítulo 6, versículo 40, diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. E aqui é interessante você levar em conta as questões culturais da época bíblica. Se, de fato, essa questão da autoridade do mestre que ensina o aluno, ela é muito importante e é até um tabu que podia ser quebrado e a pessoa rejeitada socialmente se ela desrespeitasse o seu mestre e o seu rabino, tá? Então, olha que interessante, né? O discípulo nunca está acima do seu mestre. Essa é uma questão de autoridade, portanto, uma hierarquia. Tá legal? E então, o método Paulo Freire, que relativiza isso, ele está contra a palavra de Deus quando quer colocar o aluno em pé de igualdade em termos de autoridade com o professor, tá? Provérbios 22, versículo 6 também diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Então a questão aqui é como você está ensinando a criança, educando essa criança, de modo a essa criança poder construir a sua vida com base no seu ensino, e aqui também subjaz a ideia de autoridade, porque é o pai ou é o educador que vai levar a criança a aprender o caminho que ela precisa de fato para ser feliz, para ter uma vida próspera e abençoada aqui na Terra. A criança não tem condição de decidir sozinha o seu próprio futuro, não há condição disso. Portanto, é muito importante que você se lembre de que, de fato, a criança precisa de uma autoridade sobre ela para que ela possa aprender e construir a sua própria vida. Tá legal? O que é muito terrível hoje em dia, né? A sociedade hoje quer atribuir a uma criança o direito até de ela escolher se ela quer ser homem ou mulher, ou seja, ela abrir o menu e tentar colocar ali como de fato ela quer ser reconhecida socialmente. Essa tal ideologia de gênero, né? Eu já fiz um episódio de podcast também sobre a cultura woke e sobre também essas questões da homossexualidade e ideologia de gênero. É para você olhar se você se interessa por esse tema também. Além disso, eu também fiz um episódio muito interessante explicando Provérbios 22, versículo 6, que nós citamos aqui. É importante você então perceber que esse texto ele é muito mal compreendido. Então acesse esse estudo e você vai ver como de verdade você pode compreendê-lo à luz do hebraico bíblico. É bem interessante. Dá uma olhadinha lá assim que puder, tá legal? Bom, Deus estabeleceu uma ordem para o ensino. Na igreja, os pastores ensinam. Em casa, são os pais que ensinam a criança. Na escola, olha só, quem ensina são os professores. Veja que interessante, né? Isso aqui está de acordo até com a lógica e o modo como a Bíblia de fato nos ensina a termos uma vida melhor, né? Quando essa ordem, portanto, é quebrada, a autoridade se perde e o ensino se torna ineficaz, como de fato tem sido a experiência de muitos professores no nosso sistema de ensino aqui no Brasil. Bom, vamos fazer mais uma pausa. Fique ligado para receber no fim o bônus que eu te prometi, tá bom? Na volta, veremos como a educação deve ser conduzida segundo os princípios bíblicos e como combater o pernicioso método Paulo Freire na prática. Então, até lá!
Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Bom, voltamos. Estamos trabalhando aqui essa questão da desconstrução do método de ensino Paulo Freire. E vamos trabalhar agora nesse bloco qual é o caminho bíblico para a educação. Diante dessas distorções de Paulo Freire, como a Bíblia nos orienta sobre a educação? Como uma escola particular que deseja seguir os princípios bíblicos deve se posicionar? Como o professor cristão das escolas públicas, mesmo sendo obrigado a seguir o método Paulo Freire, como é que ele pode ser um agente verdadeiramente transformador para promover a glória de Deus no seu ambiente hostil de sala de aula? Bom, temos também alguns tópicos aqui, né? O primeiro deles, educação com um fundamento sólido. Sim, a palavra de Deus deve ser sempre entendida como um fundamento sólido para a boa educação. De fato, a Bíblia ensina que toda educação deve estar enraizada na verdade de Deus. O ensino cristão não se baseia em ideias subjetivas, mas na revelação divina objetiva. De fato, precisamos entender assim, né? O texto-chave para essa verdade está no Salmo 119, versículo 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Eu posso até te dar um exemplo prático para essa verdade. Por exemplo, uma escola cristã deve ensinar todas as disciplinas a partir de uma cosmovisão bíblica, mostrando que Deus é a fonte de todo o conhecimento. Então, o professor cristão vai ensinar matemática, português, geografia, história, química, física, né, os temas, né, em geral, as matérias em geral, deve fazer isso buscando também essa cosmovisão bíblica, ou seja, como que a Bíblia via e se ele pode fazer isso, ele pode usar como exemplo, né? Então, já incutindo na cabeça dos alunos um pouco dessa resistência espiritual, né, colocando princípios bíblicos ali, tá bom? Lembrando que enfrentamos guerras espirituais, né? Então, numa escola particular, que você tem essa liberdade de fazer assim, faça-o para a glória de Deus. Numa escola pública, já vai ser preciso ter um pouco mais de cuidado, tá? É importante frisar isso. O segundo ponto também muito importante para termos uma escola que seja abençoada, né? Que seja uma escola cristã, temos que buscar a educação para glorificar a Deus e não para buscar uma revolução social. O propósito final da educação não é criar ativistas políticos, mas formar pessoas que glorifiquem a Deus com a sua vida e trabalho. É claro que essa é a posição bíblica, né? E acreditamos que essa é a melhor para a humanidade, mesmo para aquele que não professa a fé na palavra de Deus. Se ela colocar em prática todo o ensino tradicional, bíblico, conservador, ela vai ser um ser humano melhor, simples assim, né? O texto bíblico é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz o seguinte: portanto, quer comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa,
façam tudo para a glória de Deus. Um exemplo prático você pode pedir e eu vou te dar, né? Em vez de ensinar os alunos a lutar contra um sistema opressor, entre aspas, o famoso nós contra eles, a educação bíblica ensina a ser sal da terra e luz do mundo, como está lá em Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Trabalhando então com excelência em qualquer área da sociedade, nós podemos ensinar isso para as nossas crianças, tá legal? Então, de fato, precisamos aprender a glorificar a Deus com a nossa educação, com o nosso ensino, e não produzirmos ativistas políticos, às vezes até descerebrados, não é? Para unicamente lutarem contra um sistema que eles julgam opressor. Terceiro tópico também, terceiro ponto importante, para criarmos uma educação que seja cristã, é buscarmos uma educação com autoridade e disciplina. Sim, a Bíblia ensina que a educação envolve disciplina e respeito pela autoridade. O professor tem o papel de ensinar com autoridade e amor, sem usar de abusos ou violência. E o aluno tem o dever de aprender com humildade. O texto-chave é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O exemplo prático você pode pedir. Eu posso explicar o seguinte: o modelo de ensino bíblico valoriza professores que realmente dominam o conteúdo e sabem conduzir os alunos com amor, disciplina e firmeza também, tá? Então, entenda que toda a Escritura ela é apta para ensinar, para repreender e corrigir, e para a instrução também na justiça, né? Tudo isso, então, é parte da nossa educação cristã. Tá legal? Muito bem, avançando ainda para o próximo bloco, vamos trabalhar agora o reflexo do método Paulo Freire na realidade brasileira. E olha, você vai se espantar porque ela é triste, né? Hoje, o método Paulo Freire domina a educação pública no Brasil. Quais são os resultados? Primeiro, baixo desempenho escolar. O Brasil ocupa posições ruins nos rankings internacionais de educação. Além disso, falta de respeito à autoridade do professor. A indisciplina é um problema grave nas escolas públicas. Eu tenho ouvido relatos, inclusive, estarrecedores de como a violência, a pornografia, inclusive, o álcool tem entrado e assolado a vida de crianças e adolescentes, especialmente em bairros de dificuldades financeiras com poucos recursos, né? Então, temos que buscar resgatar isso. Temos que melhorar a autoridade do professor em sala de aula para que os alunos respeitem. E, infelizmente, o método Paulo Freire contribui para o contrário do que precisamos hoje. Além disso, o último tópico aqui da educação de Paulo Freire, que ele produziu uma educação politizada e enviesada. Sim, de fato, muitos alunos saem da escola sem conhecimento básico, mas com forte ideologia política de extrema esquerda até mesmo, que é assimilada de maneira explícita, diretamente pelo professor falando em sala de aula, ou até subliminar, quando o professor fala de modo não claro, não direto, mas vai colocando mensagens subliminares para que os alunos estejam captando, tá legal? É de fato um campo de batalha cultural. O problema, então, não é apenas econômico, mas espiritual e também metodológico. Infelizmente, o Brasil abandonou o modelo de ensino baseado na ordem, na disciplina e na verdade, e colheu então o caos como resultado desse método Paulo Freire. Então, para combater as distorções do método, sugerimos os seguintes passos, e você pode anotar agora aí, né? Primeiro, reformar o currículo das escolas cristãs particulares.
Então, substituir ideologias políticas por princípios bíblicos no planejamento educacional daqueles alunos que estarão participando dessa escola particular. Outra dica também é treinar professores cristãos, ou seja, capacitá-los para ensinar com fidelidade a cosmovisão cristã e então influenciar a longo prazo em debates com professores não cristãos, apontando as desvantagens do método freiriano e as vantagens dos princípios conservadores aplicados à educação. Dá para construir isso, inclusive, sem falar de Bíblia, sem falar de Deus, né? Apenas trabalhando as questões filosóficas até de uma educação conservadora abençoadora, tá? Bom, também o professor irá valorizar escolas cristãs particulares, incentivar a criação e o fortalecimento de instituições educacionais com bases bíblicas, e quanto maior for a quantidade de escolas assim, tanto mais enfrentaremos e venceremos as ideologias freirianas que assolam a educação brasileira. Por fim, envolver pais e igrejas no debate público também. Famílias e comunidades de fé devem participar ativamente da formação das crianças. Confira lá o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 4, sobre esse tema. Bom, com tudo isso, nesse passo a passo, temos que aprender a defender a verdade revelada pelo Deus absoluto em nosso ambiente de trabalho, que é a sala de aula. Professores cristãos devem ter coragem de confrontar ideologias seculares com graça e com verdade. Confira lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Esta é uma missão de longo prazo, então nada de fazer corpo mole, nada de desistir. Nosso trabalho é árduo, mas trabalhamos em prol da causa de Deus. Muito bem, já chegando aqui ao final do nosso episódio, a Bíblia nos dá um modelo de educação centrado na verdade de Deus, na autoridade do professor, no processo de ensino e na formação do caráter do aluno. O método Paulo Freire distorce esses princípios ao realizar a verdade, politizar a educação com um único viés e rejeitar a autoridade do professor, infelizmente. Então, se como professores cristãos quisermos de fato ver transformação real na educação brasileira, precisamos voltar aos princípios bíblicos e ensinar a nova geração no temor do Senhor. Amém? Muito bem. Que Deus nos ajude nessa missão, portanto, a mim e a você, professor cristão. Bom, agora chegou o momento de você receber o presente que eu prometi. Na descrição deste episódio, há o link para a minha palestra sobre educação cristã transformadora. Olha, realmente eu te recomendo. Assista esta palestra inteira. Você vai gostar, tá legal? Bom, muito obrigado por nos ouvir. Deixe o seu like e compartilhe este episódio para um amigo professor cristão que precisa saber deste conteúdo. Ajude a ampliar o alcance do estudo e assim fazer a nossa parte para transformar de verdade a educação brasileira para a glória de Deus. Se você tem dúvidas ou sugestões, envie para as minhas redes sociais. Quem sabe até a sua dúvida ou sugestão possa compor a pauta do nosso próximo episódio, não é? Até o próximo episódio, portanto, paz e bênção sobre a sua preciosa vida.